Como Jesus pode ser plenamente Deus, plenamente homem, e assim uma pessoa. Então, imagina, Jesus plenamente Deus, Jesus plenamente homem, Jesus plenamente Espírito Santo, plenamente Deus, plenamente homem. Ainda assim, ele é uma pessoa. Como é isso que mexe com a cabeça da grande maioria das pessoas em relação a este entendimento. Por isso que é tão complexo e tão importante você entender devagar, você ir por sequência, para que você possa desfrutar do conhecimento sagrado, tá bom? Como isso? Pode explicar aí para mim? Pode Jesus ser plenamente Deus, plenamente homem, e ainda assim ser uma pessoa tremenda? Gente, o cristianismo tem esse diferencial. O cristianismo tem essa diferença. Eu vou expressar aqui, eu vou colocar uma fala da Gruden, na teologia sistemática dele, a teologia ao alcance de todos. Eu vou pegar para mostrar para vocês. Na teologia sistemática de Wayne Gruden, eu vou pegar para mostrar para vocês. Ele diz: Jesus Cristo foi plenamente Deus, plenamente homem, em uma só pessoa. Assim será para sempre. Wayne Gruden. Wayne Gruden, algumas citações eu mostro dele, que é da teologia sistemática ao alcance de todos. Tá bom? Então, alguns pontos eu vou colocar como que o Wayne Gruden poderia. Tem outros que aqui que eu vou falar também, mas eu falo bastante de Wayne Gruden, tá bom? O que significa pré-existência? O que isso significa a pré-existência de Jesus? O que significa a pré-existência de Jesus? O que significa a sua pré-existência? Eu louvo a Deus porque isto significa, né, que quando você estuda esse assunto, prova, louvo a Deus, que ele sempre existiu e existirá, e que nunca teve começo ou terá fim. E isto é ensinado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E isso basta apenas você ler, como eu falei anteriormente, com pausas, com detalhe, respirando. Só sair do texto quando você entender, tá bom? Então a pré-existência é porque Cristo sempre existiu. Ele não tem meio e não tem fim. Isso significa que ele sempre existiu e sempre existirá. E no Antigo Testamento, como prova a pré-existência de Jesus no Antigo Testamento? Então, para que se prove algo, eu tenho que ter provas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, como é que eu vou provar a pré-existência de Jesus no Antigo Testamento se ele não estava no Antigo Testamento? E aí? Fala para mim. Se eu fosse por um júri agora, como eu iria provar? Tem que ter prova física. Pelas aparições referente ao anjo do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia expressa anjo do Senhor, com letras maiúsculas, anjo do Senhor, aqui ó. Anjo do Senhor, esse anjo do Senhor aqui, pode verificar que esse anjo do Senhor pode ser Jesus. Podemos classificar como teofania. Lembra na aula passada que nós falamos sobre teofania? Então, quando aparece o anjo do Senhor, aí aparece a classificação que nós classificamos como teofania. Então, ele apareceu. Como isso? Como eu consigo comprovar isso? Eu vou colocar algumas provas aqui para você. Por exemplo, quando ele apareceu no Antigo Testamento, eu preciso pelo menos desses textos todos aqui para provar, tá aqui, para provar a sua aqui, ó, pré-existência. Tá aqui. H em Gênesis 21.
o anjo do Senhor, teofania, aparição do angélico ao humano, Deus em forma de homem. Abraão, Gênesis 22, lembra da aula de teologia, quando nós estudamos na aula passada, e nós estudamos quando Deus aparece em Gênesis capítulo 22, capítulo 18 e 19, onde Jesus aparece ali, em forma de Deus. Jacó, em Gênesis 48, 16. É só você conferir com Gênesis 32, 23 e 33, que são esse aqui. Agora, quando a gente lê aqui, quando você lê teofania, quando você lê Juízes, Manoá, Juízes 13, 1 a 9, e você vê Isaías 9, 6, 20, 28 e 29, quando você lê esses textos aqui, ó, vou até colocar maior, vermelho, frisar. E essa aparição aqui, gente, essa aqui específica de Manoá, eu acho lindo, porque eu queria até que vocês colocassem esses dois textos aí, para vocês verem uma diferença em Juízes. Eu queria que vocês colocassem aqui, Juízes 13, 1 e 9, tá bom? A hora que o anjo aparece. E você coloca Isaías 9, 6, 28 e 29. Quando ele aparece para Manoá, o pai de Sansão, em Juízes 13, ele aparece para Manoá e ele faz a promessa do Nazireu, e o anjo chega para ele e diz assim: mas qual é teu nome? Aí ele fala: Maravilhoso. E maravilhoso está com letras minúsculas, dependendo da tradução você vai ver isso. Aí quando você olha para Isaías, vai lá em torno de quase 700 anos do Messias nascer, aí ele fala assim: e o menino nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então você vai ver que Deus não está sujeito ao tempo e ele não se prende ao espaço quando ele está falando com o seu povo. Mas existe uma distinção entre o anjo do Senhor e lá em Isaías, que a missão do anjo era ele não estava na revelação total, né? Para Manoá ele foi aparecer em forma de anjo, e a missão específica do anjo era aquela. Mas em Isaías já fala da revelação total, ou seja, ele já existia na eternidade de Deus no Antigo Testamento, ou seja, para Deus ele já existia e já tinha nascido. Nasceu, tá? Então ele não está sujeito. Então isso aqui é uma referência uma referência que prova a pré-existência de Cristo. Então nós vamos num tribunal aqui e vamos para os advogados. Se eu tivesse numa sala de aula, nós iríamos fazer aqui um debate sobre esse momento. Só que levaria muito tempo e precisava ser em sala de aula. Bom, em referência também ao anjo da aliança de Malaquias 3:1, aqui é o mesmo Jeová. No discurso de Estevão, foi o mesmo que deu a lei em Atos 7, 38 e 39. As referências de Êxodo 19, 1 e 20 e 19. Bom, e todas essas referências aqui, ó, por referência aos santos. Aqui fala da pré-existência no Antigo Testamento. Então, quando se fala de Antigo Testamento, aí outra coisa. Agora, falar de pré-encarnação, falar de pré-existência, né? Da pré-existência de Cristo no Antigo Testamento, eu levaria hoje toda a aula só falando sobre isso. Tá bom? Inclusive, dependendo da aula, eu leio todos esses textos. Então, e no Novo Testamento? Se torna mais fácil falar da sua pré-existência? O Novo Testamento é dele, né? Então, aí já é bem diferente. No Novo Testamento, no Novo Testamento você já tem João Batista provando, né? Dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Cristo falou suas experiências, ele também falou da sua própria pré-existência em João 8:58. Os apóstolos todos testemunharam
a pré-existência de Cristo. A pré-existência. Porque ela já era... Quando você entende a pré-existência de Cristo já no Antigo Testamento, o Novo Testamento se torna mais fácil quando os pais, os apóstolos, já falavam sobre Cristo sempre existiu. Tá bom? Então esse é um assunto que precisa ficar bem claro aqui.